Olá, galera do 7º ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a Adriana Pires e estamos aqui para a nossa terceira videoaula de português. Vamos começar falando sobre sintaxe. Você já ouviu falar? Mas sabe o que é? Sintaxe é o estudo das relações que as palavras estabelecem entre si nas orações e das relações que se estabelecem entre as orações no período. Ih, prof, deu nó! Pois vamos aprender cada conceito. Vejam, oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo e que nem sempre tem sentido completo. Exemplo, quero que você aprenda. Quero é uma oração e que você aprenda é outra. Temos aí orações que não têm sentido completo. Entenderam o porquê de aprender cada conceito? Bom, período é a frase verbal que se estrutura em torno de um ou mais verbos, possui sentido completo e termina com um ponto. Tem verbo, sentido completo e ponto. Exemplo, você precisa aprender português. Tudo certo até aqui? Então, bora lá. Analisem comigo as frases. As aulas começam cedo e Luiz e o amigo não jantaram. Quais são os verbos dessas frases? Começam e jantaram. Muito bem. Se perguntarmos aos verbos quem, as respostas serão os sujeitos das orações. Vamos ver? Junto comigo. Em, as aulas começam cedo. Quem começam cedo? As aulas. E em, Luiz e o amigo não jantaram. Quem não jantaram? Luiz e o amigo. Viram como é fácil? Mas então, o que é o sujeito de uma oração? É o termo que manda na oração. E já aprendemos como identificá-lo. Quando encontramos o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Porém, calma, vamos estudá-lo mais à frente. Os sujeitos expressos sempre apresentam uma palavra-chave, chamada núcleo. Nos exemplos que vimos, aulas, Luiz e amigo são núcleos do sujeito, porque são as palavras mais importantes que existem no sujeito. O artigo as, a conjunção e o artigo o são termos acessórios, pois gravitam em torno do núcleo. Mas esses termos vocês verão no decorrer do ensino fundamental, pois nos estudos de hoje estamos falando dos termos essenciais da oração. Contudo, não podemos deixar nada passar. Podemos concluir que sujeito é, pois, o ser ao qual se atribui a ideia contida no predicado. Agora que já sabemos o que é sujeito e como encontrá-lo, vamos conhecer os tipos de sujeito. Acompanhem. Sujeito simples. O sujeito simples é aquele formado por um núcleo. Exemplo de sujeito simples. Ela dançou toda a noite. Núcleo, pronome substantivo. Sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. O núcleo do sujeito é representado por algum pronome substantivo, palavra substantivada ou substantivo. Exemplo de sujeito composto. O menino e a menina são seres inseparáveis. Núcleo substantivo mais substantivo. Sujeito indeterminado. Não conhecemos ou não queremos dar a conhecer a identidade do praticante da ação verbal. Exemplo de sujeito indeterminado. Fizeram o lanche juntos hoje. Há duas formas de se escrever uma oração com o sujeito indeterminado. Letra A. Colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural, como foi feito no exemplo visto. Fizeram o lanche juntos hoje. Fizeram quem? Não temos como saber. Letra B. Usando-se o pronome se junto de qualquer tipo de verbo, conjugado na terceira pessoa do singular, exceto o verbo transitivo direto. Precisa-se de empregada doméstica. Precisa é transitivo indireto. E trabalha-se demais aqui. Trabalha é intransitivo. Tudo aprendido? Certo. Sujeito oculto. O sujeito oculto ou desinencial
não aparece de forma explícita na oração, mas ele pode ser identificado ao analisar o verbo, pois ele mostra quem é o sujeito da oração. Exemplo de sujeito oculto. Fomos para o ponto de ônibus. O pronome pessoal nós está oculto. Vale dizer que esse sujeito também é chamado elíptico. Vamos em frente. Vocês sabiam que existem orações sem sujeito? Verdade! Anotem aí. Toda oração que traz verbo impessoal se diz sem sujeito. Olhem os exemplos. Choveu muito ontem. Neva bastante neste instante em São Joaquim, Santa Catarina. Houve eleição ano passado. Tá, mas o que são verbos impessoais? Se liguem. Os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, os que exprimem os fenômenos da natureza. Chover, relampejar, ventar, nevar, gear, amanhecer, escurecer, esquentar, estar e fazer, meteorologia, e os que indicam tempo, ser, indicando data, hora, distância e fazer, tempo. Os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. E aí, entenderam? Vamos aos predicados? Vimos que ao identificar o sujeito, o que sobra é o predicado. No entanto, vamos conceituá-lo. O predicado é aquilo que é designado para o sujeito, sendo essencial a presença de um verbo ou locução verbal. Vamos estudar os tipos de predicados. Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica ação. Exemplo, terminei mais cedo. Nominal, quando o verbo indica estado. Exemplo, o patrão foi atencioso. Verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado. Exemplo, cheguei atrasada. O mesmo que dizer cheguei e estava atrasada. Podemos ver que o predicado das orações variam conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal, o seu núcleo é um verbo que indica ação. No exemplo, terminei mais cedo, terminei é o núcleo. Lembram? A palavra mais importante. Quando o predicado é nominal, o seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. No exemplo, o patrão foi atencioso, atencioso é um núcleo e é um adjetivo. Quando o predicado é verbo nominal, há dois núcleos, um verbo e um nome. No exemplo, cheguei e estava atrasada. Temos cheguei, um verbo como núcleo, e atrasada, um adjetivo como núcleo. Bem fácil, né? Agora vamos estudar os complementos verbais. Mas você sabe o que é um complemento verbal? Todo termo que, na oração, completa o sentido de um verbo transitivo se diz complemento verbal. Ficou melhor para entender, não? Vamos estudar o objeto direto e o objeto indireto. O que é um objeto direto? Objeto direto é o complemento que se liga ao verbo transitivo sem auxílio de preposição. Leio livros, compro livros, vendo livros. E o objeto indireto? O objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo transitivo através de preposição obrigatória. Acredito em você. Vou à escola. Preciso de água. É bom aprender também que em uma oração podemos ter um objeto direto e um objeto indireto. Conheçam alguns exemplos. 1. João informou o incidente ao cliente. O incidente é objeto direto. Ao cliente é objeto indireto. 2. Ana emprestou o livro ao colega. O livro é objeto direto. Ao colega é objeto indireto.
O turista pagou as frutas ao vendedor. As frutas é objeto direto. Ao vendedor é objeto indireto. Número 4. Maria terminou os deveres para a filha. Os deveres é objeto direto. Para a filha é objeto indireto. Número 5. Não recebeu a encomenda do fornecedor. A encomenda é objeto direto. Do fornecedor é objeto indireto. Compreenderam? Que tal praticarmos um pouquinho? Número 1. Identifique o sujeito e o predicado das orações a seguir. Letra A. A criança caiu do muro. Letra B. A leitura é importante para o conhecimento. Letra C. Campo Grande é a capital de Mato Grosso do Sul. Letra D. O Brasil possui o 6º PIB mundial. Letra E. Goiás é o estado mais populoso do Centro-Oeste. Número 2. Leia o poema e responda as questões. Pétalas, violetas derramam luz roxa no parapeito branco da janela. Toco em folhas de veludo escuro e por um momento minhas mãos se tornam pétalas. Qual é o complemento do verbo derramar? Classifique-o. Vai lá, pause o vídeo e faça. Hora da correção. Na letra A do número 1, temos como sujeito a criança e predicado caiu do muro. Na B, temos como sujeito a leitura e predicado é importante para o conhecimento. Na letra C, Campo Grande é o sujeito e é a capital do Mato Grosso do Sul é o predicado. Na letra D, o sujeito é o Brasil e o predicado possui o 6º PIB mundial. Já na letra E, Goiás é o sujeito e é o estado mais populoso do Centro-Oeste, é o predicado. E aí, quem acertou tudo? Ok, bora para o número 2. Temos como resposta luz roxa, que é um objeto direto. Foi bem fácil, né? Bom, galera, espero que vocês guardem tudo que aprenderam hoje e não deixem de consultar as orientações de estudos e os podcasts. Ah, tire suas dúvidas com o seu professor. Um grande abraço e até mais!